Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Hoje é domingo, dia do Senhor, e nós estamos aqui para trazer até você mais uma lição da nossa Escola Bíblica Discipuladora, a nossa EBD em Casa. E com muita alegria trazemos para você a quarta lição da nossa revista Palavra e Vida, uma revista preparada pela nossa Convenção Batista Fluminense. O texto de hoje, Isaías 16, de 6 a 14. Vamos ler esse texto para você. Ouvimos da soberba de Moabe, que é soberbíssimo, da sua altivez, da sua soberba e do seu furor, porém, as suas mentiras não serão firmes. Portanto, Moabe clamará por Moabe. Todos clamarão. Gemereis pelos fundamentos de Kir Haresete, pois certamente já estão abatidos. Porque os campos de Esbom enfraqueceram e a vinha de Sibma, os senhores dos gentios quebraram as suas melhores plantas, que haviam chegado a Jazer e vagueiam no deserto. Os seus rebentos se estenderam e passaram além do mar. Por isso, plantearei com o pranto de Jazer, a vinha de Sibma. Regar-te-ei com as minhas lágrimas, ó Esbom e Eleate, porque o júbilo dos seus frutos de verão e da tua cega desapareceu. E fugiu a alegria e o regozijo do campo fértil. E nas vinhas não se canta, nem há júbilo algum. Já não se pisarão as uvas nos lagares. Eu fiz cessar o júbilo. Por isso, o meu íntimo vibra por Moabe como harpa, e o meu interior por Kir-Heres. E será que, quando virem Moabe cansado nos altos, então entrará no seu santuário a orar, porém não prevalecerá. Esta é a palavra que o Senhor falou contra Moabe desde aquele tempo. Porém, agora falou o Senhor dizendo: dentro de 3 anos, tais como os anos de jornaleiros, será envelhecida a glória de Moabe, com toda a sua grande multidão, e o restante será pouco, pequeno e impotente. Leitura terrível essa, né? Por conta da situação vivida por Moabe. Pois é, queridos, o tema da nossa lição de hoje, juízo e condenação. Objetivo da nossa lição: aplicar à vida dos cristãos de hoje princípios que o façam convergir para uma vida de profícua comunhão com o Senhor, observando a justiça de Deus e sua misericórdia em proporcionar tempo de conserto e arrependimento. Deus é o Senhor sobre todos. Essa afirmação sintetiza a ideia dos capítulos 13 a 23 de Isaías. As profecias contra as nações descrevem os planos de Yahvé para os outros povos do mundo antigo. Ele usará vários meios para punir o pecado e julgará as nações que são arrogantes contra o povo da aliança. São sentenças definitivas contra nações e cidades: Babilônia, Assíria, Filístia, Damasco e outras. A palavra traduzida como sentença
que diz aqui, Nivim, Masha, no hebraico, significa carga, fardo, aquilo que é carregado ou trazido. Em razão da solene mensagem proclamada pelo profeta, ele estava carregando um fardo muito pesado. Jeremias registrou essa realidade da seguinte forma: quando, pois, este povo te perguntar qual é a sentença pesada do Senhor, então lhe dirás: vós sois o peso, e eu vos arrojarei, diz o Senhor. Jeremias 23, 33. Isaías não se intimidou, anunciou uma mensagem da maior importância, algo duro no sentido de que produz pena e dor. Um castigo realmente doloroso, né? Então vamos ao primeiro momento da nossa lição. A Babilônia e sua queda inevitável. Babilônia era a primeira nação que Deus iria julgar. Esse fato é surpreendente, pois era a Assíria e não a Babilônia que dominava o mundo naquele tempo. O profeta pôde enxergar o que estava por vir, pois esta nação viria a dominar o mundo, e ele anunciou sua condenação. A palavra Babilônia, Babel, em hebraico, significa confusão. Gênesis 10, 8 a 10. Nas Escrituras, ela simboliza o sistema mundial humano em rebelião contra Deus. Jerusalém e Babilônia são cidades contrastantes. Uma é a cidade escolhida pelo Senhor, outra a cidade perversa do homem. Contudo, a cidade de Deus permanecerá para sempre, mas a cidade rebelde do homem será destruída. Isaías 13, 6 anuncia sua destruição como sendo o dia do Senhor, ou seja, o dia em que ele emplacaria sua vingança e justiça. Versos 6 a 16. Ao longo dos séculos, muitas foram as investidas contra esta nação. A cidade foi destruída em 689 a.C. por Senaqueribe e reconstruída por seu filho em 539 a.C. Dario, o Medo, capturou a cidade, Daniel 5:31, após a morte do seu último conquistador, Alexandre o Grande. Ela diminuiu até desaparecer, como previu Isaías 13, 20 a 22. Em razão de sua queda, um hino triunfal foi entoado, lá no capítulo 14, 3 a 21. Ainda que o governante da nação tivesse se autoproclamado um Deus, ele seria humilhado pelo Senhor. O texto do capítulo 14, 12 a 15 é uma alusão à queda de Satanás, aquele que reivindica todos os reinos do mundo. Mateus 4, 8. A Vulgata traduziu estrela da manhã, verso 12, por Lúcifer, que veio depois a ser aplicado a Satanás. O nome Satanás aparece 18 vezes no Antigo Testamento e 35 vezes no Novo Testamento. O rei da Babilônia, chamado de rei de Tiro, em Ezequiel 28, 12, caiu como uma estrela do céu, ou seja, de grande altura política. Ele aspirava à Assembleia dos Deuses nas alturas do norte. No entanto, ele foi abandonado nas profundezas do abismo do inferno.
capítulo 14, versos 12 a 15. Isaías viu nesse evento algo muito mais profundo do que a derrota de um império. Na queda do rei da Babilônia, ele viu a derrota de Satanás, o príncipe deste mundo. João 12, 31. Segundo momento da nossa lição. A Síria e Filístia. Deus guarda e cuida de seu povo. A Síria foi um instrumento nas mãos de Deus para a disciplina do Reino do Norte, segundo Reis 17, 3 a 6. No reinado de Ezequias, 701 a.C., eles invadiram Judá, mas Deus destruiu o exército enquanto ameaçava capturar Jerusalém, que não chegou a ser destruída. O Senhor preservou seu povo. A intenção frustrada da Síria contrasta com o plano bem-sucedido do Senhor. Os poderosos assírios não poderiam frustrar os planos de Deus. Os propósitos divinos seriam mais fortes que eles. Os assírios seriam disciplinados nos montes de Judá. O cuidado do Senhor para com seu povo permaneceu quando a Filístia se alegrou com a morte de Acaz. Capítulo 14, verso 29. Entendendo que sua morte traria libertação da dominação judaica. O profeta, no entanto, assegurou que Deus continuaria a proteger sua nação. Asdod, a cidade filisteia, e Judá se revoltarão contra a Síria, mas em 711 a.C., apenas 4 anos após este oráculo, a Síria derrotou Asdod e fez dela uma província assíria. Isso aconteceu sob o governante da Assíria, Sargão. Segundo, 722 a 705 antes de Cristo, né? Portanto, os filisteus se sentiam seguros, mas eles sofrerão uma derrota por fome e pela espada. Na verdade, os filisteus chorarão porque a Assíria estava chegando como uma nuvem de fumaça incontrolável. A justiça do Senhor proporcionaria aos pobres de Judá comida e segurança, além de refrigério dos tempos da aflição. Verso 32 do capítulo 14. Eis uma realidade de grande consolo para nós. O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Daniel 4, 25. O mais, como a águia, ensina os filhotes a voar e com as asas estendidas os pega quando estão caindo, assim o Senhor Deus cuida do seu povo. Deuteronômio 32, 11. Terceiro momento da nossa lição. Moabe é Deus quem determina o tempo. Os descendentes de Ló, os moabitas, habitavam a sudeste de Judá. Os versos 15, capítulo 15, de 1 a 9, registram como esta cidade seria afetada. Diferentes lamentos são registrados em sua sentença: choro, panos de saco, gritos de desespero, tremor de alma, pranto, etc. Sem sucesso, eles buscariam os seus deuses. Afinal, não seriam atendidos. De forma semelhante, Moabe implorou aos líderes de Judá refúgio e acolhida como a sombra de uma árvore em dia de sol a pino.
mas eles teriam de reconhecer a Yahvé e submeterem-se ao rei de Judá, mas isso não aconteceu. Os moabitas eram orgulhosos, e isso iria comprometer todas as esferas da sua vida, levando-os à derrota. Sua jactância viraria pranto e seus cânticos lamentos. Eles orariam, mas nada alcançariam. Capítulo 16, verso 12. O oráculo proferido registrava o tempo em que tudo se daria, em até 3 anos. Infelizmente, não sabemos dizer com precisão quando o Senhor cumpriu essa profecia. Tanto o rei assírio Sargão II, quanto Senaqueribe declararam-se vitoriosos sobre Moabe. Por outro lado, vemos as oportunidades dadas pelo Senhor para que houvesse quebrantamento, ajuste e cura. A manifestação da justiça do Senhor está em justa medida, acompanhada por sua misericórdia, paciência e graça. Então, relendo aqui palavras anteriores, por outro lado, vemos as oportunidades dadas pelo Senhor para que houvesse quebrantamento, ajuste e cura. Essa mesma oportunidade que Deus deu para aquele povo naquele tempo, Deus tem dado para qualquer de nós nos tempos atuais. Talvez você mesmo já tenha recebido esta misericórdia do Senhor, essa oportunidade, mas continua mantendo seu coração endurecido, optando pelo pecado, pelo prazer do pecado, pela alegria que o mundo te oferece e deixando de lado a beleza do amor de Deus por você. Concluindo a nossa lição, as sentenças proferidas pelo Senhor são de grande valia para a igreja hoje. Em primeiro lugar, porque revelam a dureza do coração do homem em render-se a Deus e viver sua própria vida, sob o ledo engano de que nada será colhido como fruto de uma vida insensata. Mateus 7, 24 a 27. Em segundo lugar, demonstra que nada está oculto ou passa desapercebido aos olhos do Pai. Deus conhece nossas ações e motivações, caminhos e descaminhos, hipocrisias e virtudes. As nações sentenciadas pelo Senhor tinham grandes potenciais, talentos e glórias, mas eram eivadas de incredulidade e orgulho. Portanto, não passariam incólumes ao crivo de Deus. Por fim, as sentenças revelam a paciência do Senhor em proporcionar tempo de arrependimento. Face à santidade de Deus, deveriam ser consumidas e exterminadas imediatamente, mas não. O Senhor proferia mensagens de quebrantamento e conserto, dando àqueles resolutos corações tempo para se acertarem e voltarem para o Senhor. Não é diferente hoje ao coração mais resistente. Deus continua piedoso, Deus continua no propósito de levar até você oportunidades de arrependimento. Você só precisa abrir o coração para Jesus, só isso. Por fim, para pensar e agir. De que maneira o estudo da palavra de Deus, uma vida de oração e comunhão genuína entre os irmãos podem contribuir para que um homem permaneça na fé e de pé? Uma leitura bem feita, bem aplicada, bem estudada, entendida, oração, comunhão genuína com Deus, podem levar você ao arrependimento daquilo que está errado
e fazer com que você se volte para o Senhor e viva uma vida de alegria e felicidade. Segundo, identifique em sua vida o cuidado de Deus. Perceba como Ele lhe vem sustentando em áreas distintas e em como isso tem demonstrado seu amor e zelo por seus filhos. Talvez você já tenha vivido muitos momentos, muitas experiências na presença do Senhor, no propósito de servir ao Senhor, mas você tem estado com o coração endurecido. Lembre disso. E, finalmente, na sua opinião, por que as pessoas são tão reticentes em implementar mudanças significativas em suas vidas? Porque as pessoas têm um coração tão duro que não podem deixar Deus agir nos seus corações. Talvez estejam confiando em si mesmos, na própria vida. Aí eu posso resolver os meus problemas. Um dia eu ainda vou voltar. Um dia Deus ainda vai me ouvir. Eu tenho muito tempo para isso. Eu sou novo ainda. Deus não vai me deixar partir sem me dar outra oportunidade. Meu amigo, não é assim. O tempo de Deus é exato. A justiça de Deus é justa. Ele não vai agir de forma incoerente com você. Ele está te dando oportunidade, está dando oportunidade a mim e a você, a todos nós. Nós só precisamos de uma coisa: abrir os nossos olhos e ver o que o Senhor está fazendo por nós. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, somos gratos ao Senhor por essas lições que vêm nos mostrando erros e como acertar, como nos render aos teus pés, Senhor. Queremos te agradecer, Deus, porque são oportunidades vivenciadas a cada momento. O Senhor tem nos dado oportunidades para que possamos ver com os nossos olhos como está a nossa caminhada espiritual. E assim, ó Deus, nos rendemos a Ti. Ajuda-nos, Senhor, nesta caminhada, para que possamos abrir os olhos e enxergar a realidade que está diante de nós. Muito obrigado pelo Teu amor. Muito obrigado, Deus, pelo Teu cuidado para conosco. Continua nos abençoando, Deus. Te pedimos pelas nossas famílias, pelos familiares, toda a sua extensão. O Senhor os abençoe, dando sabedoria, dando visão, ó Deus, para que entendam os Teus propósitos para as suas vidas. Te pedimos pelos missionários, ó Deus, pelas igrejas que têm atravessado tantos problemas, Senhor, tantas dificuldades, tantas incertezas. Senhor, abençoe toda a liderança das igrejas, fazendo com que eles vejam onde está a verdade, onde está o acerto e o conserto. Ó Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor nos dá. Ajuda-nos. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Com Jesus nós somos vitoriosos, com Jesus nós caminhamos em frente, nós avançamos, não paramos. Para confortar o meu coração, eu venho a Ti, Senhor. Vá até o Senhor. Vá a Jesus. Não fique parado, não fique perdido.
esperando talvez uma oportunidade que não venha a estar com você, mas vá ao encontro de Jesus enquanto há tempo. Hoje é domingo. Domingo é um dia muito especial porque domingo é o dia do Senhor. Mas Deus nos deu o privilégio de, descansando, estar com os nossos familiares, almoçando em família, aquele almoço gostoso, aquele momento de comunhão. Então, eu quero dizer para você, aproveite esses momentos para refletir na sua vida com Deus, para refletir o que você tem feito para que a sua vida seja uma vida dedicada ao Senhor. Aproveite, viva esses momentos, mas não se esqueça de uma coisa: hoje é domingo, o dia do Senhor. Portanto, se você não participou da escola bíblica dominical lá na igreja, não participou do culto na igreja, está agora participando deste momento da EBD em casa, não deixe de ir à igreja logo mais. Às 19h30, as igrejas estarão iniciando o culto. Aproveite para cultuar ao Senhor. Vá à casa do Senhor e, em comunhão com seus irmãos, amigos, viva momentos de adoração e momentos de reverência e dedicação ao Senhor. Celebre ao Senhor enquanto é possível. E que Deus te abençoe grandemente. Te dê um dia repleto de alegrias. E lembrando, amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta, trazendo para você uma nova reflexão da palavra do Senhor, para a edificação das nossas vidas. A todos, um bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém, queridos?